Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos juntos aí para transmitir mais uma palavra de Deus para você que nos acompanha aí pelo Facebook. E peço já que você possa estar encaminhando para outras pessoas esse estudo de hoje, breve, muito breve, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando um pouco, eu já falei anteriormente, mas é sempre bom relembrarmos, é sempre bom estudarmos sobre esse assunto, que é muito importante, tá? É sobre batalha espiritual, guerras espirituais que são travadas no mundo sobrenatural e que nós não enxergamos com esses olhos, mas que existe com muita frequência. E nós estamos enfrentando, uma batalha que não conseguimos enxergar, que não conseguimos identificar, que a medicina, a ciência está tentando buscar de todas as formas uma saída, para toda a humanidade. A ciência, quando eu falo a ciência, eu me refiro ao mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, China, Japão, Europa inteira, buscando através da medicina, através da ciência, uma possível vacina que possa combater esse inimigo que nós não conseguimos derrotá-lo, que é o Covid-19. Mas é um inimigo que está disfarçado aí, atuando. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o inimigo invisível das nossas almas, que é Satanás. Muitas pessoas temem, muitas pessoas sequer querem ouvir falar, mas é um inimigo declarado desde o princípio, um inimigo declarado. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre ele, sobre o que ele faz, como ele age, quais são as armas que ele usa contra as nossas vidas, e nós estaremos aí hoje trabalhando acerca disso. Tá bom? Peço que você pegue a sua Bíblia, peço que você pegue sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia, e vamos juntos aí mergulhar nessa palavra de Deus, nessa linda tarde de terça-feira. Tá bom? Já mando aqui um abraço para o meu primo que está em São Luís do Maranhão, de Leon. Fiquei muito feliz em ver o vídeo lá, tá, de Leon? Legal, inclusive até coloquei lá, guerreiro de Deus. Isso aí, atitude de homem, Se ajoelhar e pedir, a mão em casamentos, não é para qualquer um não. Isso aí é para quem realmente é cabra forte, cabra firme. Então, grande abraço aí, parabéns por essa decisão. E todos aqueles que vão entrando aí, já transmito aí a paz do Senhor para você, tá? Os vídeos que eu tenho constantemente colocado aí no Facebook é pedido de muitos amigos, e hoje também é um pedido de uma pessoa, também me pediu para eu dar mais uma reforçada sobre batalha espiritual, que é um assunto que a gente está aí trabalhando diuturnamente, tá bom? Então nós estaremos falando sobre isso nessa tarde. Peço que você abra sua Bíblia aí no livro Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Peguei rapidamente, vamos falar aqui de um versículo, e logo em seguida a gente já vai discorrer aqui em toda a sua plenitude da palavra, tá bom? Efésios, versículo 12. Vou pegar aqui. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, tá? Não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, tá bom? Quando uma nação, deixa eu posicionar aqui, quando uma nação ela declara guerra contra outra nação, a primeira coisa que ela precisa saber
o inimigo que ela está prestes a enfrentar? Suas características, seus planos, seus objetivos, seus pontos fortes, seus pontos fracos. O que eu quero dizer é que é impossível entrar em uma batalha sem ter um mínimo de informações sobre quem estará lutando do outro lado. Caso contrário, a derrota quase é certa para muitas batalhas, né? E assim como um exército, como uma nação, ela precisa conhecer, ela precisa estudar, ela precisa entender as características de seus inimigos. Nós também precisamos saber quem estamos enfrentando diariamente em nossas vidas. A Bíblia, ela diz que há uma batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. Como foi lido aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12, perceba que esse versículo ele não fala que essa luta é uma luta de Deus contra o diabo, mas sim que nós é que temos que ter essa luta contra as forças espirituais do mal. Ou seja, nós estamos em guerra, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos em guerra e por isso nós precisamos saber quem é Satanás. E para derrotá-lo, temos que descobrir de onde ele veio, quais são os seus objetivos aqui na Terra, como ele agiu contra os homens do passado e como ele pode agir em nossas vidas sem essas informações que eu coloquei para você anteriormente. Se não tiver isso, fica impossível a gente montar, eu e você montarmos uma estratégia de batalha espiritual para nós vencermos esse inimigo. Então, primeiro ponto que eu coloco para você nessa tarde de terça-feira: saiba de onde Satanás veio. Saiba de onde Satanás veio. Então, repito para você anotar: saiba de onde Satanás veio. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia, depois de Deus ter feito a noite, Deus criou o céu, e nesse mesmo dia surgiram os anjos. Um deles, que impressionava por sua beleza e sabedoria, como está previsto lá, se não me engano aqui, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, está escrito lá também um pouco sobre quem esse camarada aí era. E nesse mesmo dia surgiram os anjos. Deus também, na sua infinita sabedoria, poder e graça, né, e amor, criou, né, todos os seres angelicais, inclusive ele, Lúcifer, e ele foi o ser mais exaltado de toda a criação e tinha acesso à sala do trono de Deus, porque ele era querubim ungido, classe única. A Bíblia vai dizer que ele andava sobre pedras afogueadas. Queridos, você sabe o que é isso? Se nós pudermos voltar no tempo, lá na santa glória de Deus, e perguntarmos para ele: Senhor, o que o Senhor tem de beleza e formosura aí no teu santuário? Deus vai apontar para ele, ó, aquele camarada ali, ó, Lúcifer. A Bíblia diz que quando ele andava, as luzes que tinha sobre ele afugentava tudo. Então ele ia ser praticamente perfeito, desde o dia em que nele se encontrou a palavra iniquidade. A iniquidade, ela é Lúcifer, né? Cuidado quando você elogia muitas pessoas. Cuidado, porque o elogio produzir em você que elogia o fator iniquidade. Mas na pessoa que está sendo elogiada, ela pode crescer muito. A soberba pode crescer muito nela e pode ser um problema, porque todo mundo gosta de ser elogiado, mas cuidado com os excessos. E ele foi ser logo o mais exaltado de toda a criação e tinha acesso à sala do trono, vivia com Deus. A Bíblia diz que ele foi um querubim guardião, e era perfeito, até que um dia o orgulho, por causa de sua beleza, por causa de sua posição, a sua hierarquia, e a partir daí, meus irmãos e minhas irmãs,
Satanás decidiu que queria construir o seu trono acima do trono de Deus e convenceu cerca de 1/3 dos anjos a segui-lo nesse dia. Se você for ver lá o livro de Judas, lá no capítulo 1, você vai perceber, todo o capítulo 1, leia, você vai perceber que existem anjos que até hoje estão presos em grilhões e que não foram. Esses anjos estão presos, já destinados para o juízo final. Eles não foram soltos. Tá? Eu não vou entrar nessa matéria nessa tarde, porque isso aí se chama escatologia e demoniologia. A parte da demoniologia eu vou estudar aqui com Satanás. Mas a outra parte eu não vou entrar, que é a escatologia, estudo das últimas coisas. Tá bom? Mas eu vou me ater basicamente aqui quem é esse ser que nós temos travado batalhas o tempo inteiro. Pode ser que esse vídeo demore um pouco, mas eu quero que você entenda onde eu quero chegar. E como ele, lá, ó, Isaías capítulo 14, olha o que está escrito. Isaías capítulo 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, olha o que ele disse. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia. No ponto mais elevado do Monte Santo subirei. O mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol irá ao fundo do abismo. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Para você meditar logo mais quando encerrarmos essa palavra aqui. A partir daí, Satanás e seus anjos foram lançados na terra. Daí o termo anjos caídos. E depois dessa punição, Lúcifer, Satanás, né, que agora é conhecido por esse nome, continua se rebelando contra Deus ao procurar destruir o ser humano que foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Então, queridos, aqui eu abro um parêntese para falar algo muito importante para você que me assiste. Saiba que Deus fez você como um ser com capacidades de inteligência, com capacidades emocionais, com vigor físico, com... né? Pastor, mas por que existem tantas enfermidades? Por que existem tantas mazelas? Queridos, isso é fruto do pecado original. Deus não deseja que ninguém fique enfermo. Deus não deseja que ninguém pegue coronavírus. Deus não deseja que ninguém passe por situações difíceis. Se você for analisar o livro de Jó, presta bem atenção numa coisa no livro de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Deus permitiu. Deus permite, mas não é a vontade dele. Mas naquela ocasião de Jó, Deus só permitiu, porque ele conhecia o coração de Jó. Deus conhecia que Jó era íntegro e reto diante daquele povo. Ele conhece o meu coração e ele conhece o teu coração nessa tarde. Ele sabe até onde você pode ir e ele sabe até onde você não pode ir. Ele conhecia o coração de Jó e ele sabia até onde Jó poderia chegar. Ele conhecia. Tanto é que ele permitiu Satanás sair dali e tocar na família de Jó, tocar nos bens de Jó, mas ele, todavia, não se esqueceu de quem era o Deus de Israel. Ponto 2 que eu quero mencionar para você. Saiba quem é Satanás. Seu nome, em hebraico, significa adversário. Ele é o grande inimigo de Deus e do seu povo. Por isso, nós não podemos esperar alguma coisa boa de Satanás. Não espere nada, porque ele é o pai da mentira, ele é o arquiteto da mentira. Se tem uma coisa que Satanás criou, foi a mentira, porque ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás pode até se transformar em um anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Tá? Isso está escrito. Porém, é para enganar as pessoas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, você vai perceber bem isso. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado para que vocês não venham a cair em nenhuma cilada. E na Bíblia, normalmente, ele é chamado de diabo ou Satanás. Mas também é conhecido como, lá em Apocalipse, como dragão
e a antiga serpente. Tá? O enganador do mundo inteiro. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, capítulo 12, versículo 9, ele também é chamado de o acusador de nossos irmãos. Então, se você acusa, você se assemelha. Se você mente, você se assemelha. Mas não quer dizer que você seja igual, tá bom? Que você seja igual. Tenha que ser diferente. Busque a presença do Senhor todo o tempo. O Deus deste mundo é Ele, o tentador entre os nomes. Terceiro ponto que eu quero deixar para você nessa tarde. Saiba qual é a missão do inimigo. O principal objetivo, isso aí você já sabe de carteirinha. Qual é o principal objetivo de Satanás? Ponto de interrogação. Qual é o principal objetivo dele? Impedir os planos de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Esse é o objetivo dele. Impedir que os planos de Deus se cumpram em nossas vidas. Impedir que você se aproxime do abençoador, como foi a mensagem que eu ministrei ontem à tarde. Impedir que você se aproxime de Deus, porque ele sabe que se você aproximar de Deus, você vai ser potência, você vai ser uma labareda nas mãos de Deus. E Deus vai pegar isso aqui, ó, e jogar, meu amigo, e já sabe o que vai acontecer, né? Explosão em tudo que é lugar, porque você é um homem, é uma mulher, é um jovem que Deus escolheu usar de maneira poderosa nessa terra, de maneira tremenda nessa terra, e que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheia da autoridade de Deus, cheia do poder. Para onde quer que você for, o Senhor irá contigo, porque é melhor andar com o abençoador do que andar com a bênção. Porque se eu ando com o abençoador, eu não preciso da bênção, porque ela me segue, mesmo que eu não precise. Mas Jesus Cristo, Ele está comigo, e quem está com Jesus está com tudo. Jesus disse que o ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Isso, sabe o que isso quer dizer? Que nenhum de seus planos de Satanás é bom. Se você ligar a televisão agora e acessar os sites de notícias, você vai ver o quanto ele tem trabalhado para destruir famílias, destruir vidas e até uma nação inteira. Ele tem usado vários artifícios para tentar destruir. Então, irmãos, Satanás também é especialista em oferecer propostas tentadoras e caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas na verdade isso são armadilhas para destruir a sua vida, destruir a minha vida e nos tornar escravos do pecado e nos causar muito sofrimento, tá? Ele é um mestre do engano e por isso Jesus o chamou de pai da mentira. Temos que ter muito cuidado com isso. E por falar em mentira, uma das missões de Satanás é fazer com que pessoas acreditem que ele não existe, que é apenas fruto da imaginação humana. Mas por que ele faz isso? Por que se faz isso? Simples, porque se as pessoas acreditarem que ele não existe, deixarão de vigiar, primeiro ponto, e viverão, segundo, de acordo com os seus próprios desejos. Terceiro, eles vão desobedecer assim a palavra de Deus e as afastando da presença do próprio Deus. Preste muito bem atenção nisso. E com essas pessoas longe de Deus, fica muito mais fácil para o inimigo atacar e destruir as vidas, tá bom? Então, por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, olha o que ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Perceba nesse versículo que derredor. O que é o derredor? O derredor é uma distância além do redor. Então quem está no redor são os anjos de Deus, te guardando, me guardando, os anjos de Deus nos protegendo diuturnamente. Mas quando eu ou quando você, a gente abre uma lacuna dessas aí, o inimigo ele entra e faz uma arruaça na vida de muita gente. Quarto ponto, caminhando para o finalzinho. Observe que no quarto ponto, saiba como Satanás ele agiu no passado e está agindo no presente. Observe, um dos segredos dos exércitos, antes de iniciar uma guerra contra qualquer nação, contra qualquer inimigo, é conhecer como ele se comportou em batalhas passadas. Porque dessa forma ele consegue se prevenir de possíveis ataques, tá? E contra-atacar
em áreas que o outro já demonstrou ser mais frágil, demonstrou fragilidade, é o que eu quero dizer. Da mesma forma, quando estamos em uma batalha espiritual, temos que saber como Satanás já agiu no passado, mas para não permitir que ele faça o mesmo contra nós hoje em dia. Por isso, nós temos que ver alguns exemplos que a Bíblia nos diz de como o diabo agiu na vida de homens, e mulheres de Deus. Eu destaco aqui, por exemplo, como ele agiu na vida de Adão e Eva. Em Gênesis, no capítulo 3, o diabo aproveitou o momento em que Eva estava caminhando sozinha e despertou nela o desejo de comer o fruto proibido. Tá? Ali você vai ver uma das primeiras intentadas do inimigo naquela ocasião. Segundo, das tentações, Satanás atacou a vida de Jó. Eu falei anteriormente sobre isso, eu não vou me aprofundar e você já sabe. No final, lá para o capítulo 42 do livro de Jó, você vai perceber que Jó dá uma das maiores e mais belas declarações para Deus, dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que declaração linda de Jó. Sofreu bastante, né? Mas depois Deus conferiu tudo em dobro para ele. Satanás tentou até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Ele tentou lá no deserto, e você sabe disso. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus sai depois do batismo de João Batista, né? Jesus sai para jejuar por 40 dias, e a Bíblia conta que ele foi tentado ali por Satanás, e Deus deu vitória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás quis matar até o apóstolo Pedro. Pedro era um dos discípulos favoritos de Jesus e um dos principais pregadores da palavra de Deus após a morte e ressurreição de Cristo. Como sabia que a palavra salvaria milhões de pessoas em todo o mundo, o diabo foi até o Senhor e pediu para que a vida do apóstolo lhe fosse entregue. E veja o que Jesus disse: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quinto ponto para a gente finalizar: saiba que Satanás não é invencível. Repito, saiba que Satanás não é invencível. Que possa ser, nós podemos vencê-lo com a nossa fé em Cristo Jesus, com a nossa oração em Cristo Jesus, com o nosso jejum para Cristo Jesus e leitura constante da palavra em Cristo Jesus e obediência à palavra de Deus. As armas com as quais lutamos não são humanas, muito pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me assistindo aí pelo Facebook, se você usar a armadura de Deus, saiba de uma coisa, preste bem atenção em uma coisa: você está protegido, você está protegida e não precisa ter medo. A Bíblia diz que o poder do diabo é limitado. João capítulo 1, versículo 12. Tá? É limitado. Se você entregou sua vida para Jesus, Ele não pode te tirar das mãos do Senhor jamais. Porque quem entrega a vida para Jesus está guardado nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o segredo para vencer a batalha espiritual contra Satanás, contra os anjos, contra os demônios, anjos caídos, é não ignorar que ele existe e o que ele pode fazer, mas ao mesmo tempo que você tem que saber que o poder do diabo é limitado e que ele já foi derrotado por Jesus na cruz,
Se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como Senhor e Salvador dos seus pecados, agora você está do lado do vencedor. E nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Certa feita, a pessoa me perguntou: pastor, por que as pessoas confessam a Jesus como Salvador de suas vidas? O que significa isso? A Bíblia vai dizer: aquele que me confessar diante das pessoas, eu o confessarei diante de Deus que está nos céus. Né? Entregar a vida a Jesus é como se você estivesse dizendo para Ele: Senhor, a partir desse momento, a vida não é mais minha. Não sou eu mais que guio os meus passos. É o Senhor que guia. Mas e se eu errar? Claro que se você errar, eu errar, todos nós erramos. Involuntariamente ou às vezes até voluntariamente. Mas saiba que a tua vida, a minha vida, está nas mãos de Jesus. Quando eu reconheço Jesus como meu suficiente Salvador e declaro para Ele que Ele é meu Salvador, que Ele é o meu Senhor, eu quero dizer para Ele que a minha vida pertence a Ele. É um ato simples. Qualquer um pode dizer, você pode dizer aí no Facebook: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ah, mas aí outros vão dizer: a minha vida já é de Jesus. Sim, tua vida já é de Jesus, mas Ele quer ouvir isso de você. Você tem que declarar isso para Ele. A tua vida é dele. Ele quer ouvir isso da sua boca, meu querido. Tá? A Bíblia vai dizer: se confessares que... E você tem que declarar: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. É muito simples você falar isso. Significa que a partir desse momento, Deus está pegando o seu nome, escrevendo no livro da vida, lavrando em cartório espiritual e dizendo que agora você é propriedade exclusiva do reino de Deus. É isso que eu quero finalizar dizendo para você. Entregue a sua vida hoje mesmo para Jesus. Eu vou tirar o meu relógio aqui rapidinho só para te falar uma coisa importante. Tá vendo esse relógio? São exatamente 16 horas e 45 minutos aqui no horário de Manaus. Tá? Em alguns lugares do Brasil já está caminhando para a noite já. O relógio marca 24 horas. 24 horas. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mas uma coisa eu sei: que eu posso entregar minha vida hoje para Jesus. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu coloquei um vídeo aí no meu Facebook, você pode até assistir. Esse vídeo já veiculou várias vezes, mas eu achei interessante repostá-lo, para você ver que um rapaz, eu não sei o que foi que ele viu, mas eu tenho certeza que o que ele viu ali, eu não vi, eu não sei, mas eu quero crer que ele viu Jesus, viu os anjos, viu coisas inefáveis ali. E você, meu irmão, você que está me vendo, quer pagar para ver ou quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Abra mão, queridos, desses pecados. Abra mão desse álcool. Abra mão do tabagismo. O tabagismo é uma espécie de suicídio, se você não sabe. Tanto é que no próprio invólucro do cigarro está escrito lá: ó, o cigarro produz câncer, pode matar. O álcool também, depois que você vê uma propaganda de álcool, você vê logo em seguida que entra logo uma reportagenzinha ali, ó. Tá? Cirrose hepática, entre tantas coisas. Isso são tudo espécies de morte lenta. Isso é uma espécie de, fugiu a palavra aqui, suicídio. Você está se matando se você não sabe disso. Então hoje, entregue a sua vida para Jesus. Confesse a sua vida para Jesus. Tá? Entregar a sua vida para Jesus é um ato simples. E se você fizer isso, coloque aí embaixo aí. Eu vou ficar muito feliz em saber que você está entregando a sua vida para Jesus, saber que você hoje pode ser chamado de meu irmão. Ah, pastor, mas eu não sou seu irmão? Sim, você é meu irmão. Ou melhor, você é criatura. Quando uma criatura reconhece o seu Senhor, o seu arquiteto como seu pai, ele deixa de ser criatura e se torna filho. Então, filho segue a Deus. Filho obedece. Filho ama. Filho respeita. Filho segue. Então, vamos ser filhos e vamos aceitar a Jesus e vamos permitir que a glória de Deus entre em nossos lares, entre nas nossas vidas. Então, queridos, eu gostaria de concluir fazendo uma oração pela sua vida, pela minha vida, por todos os lares de todo esse Brasil maravilhoso que nos assiste nessa tarde de terça-feira. Feche seus olhos aí onde você está, na sua casa, no seu sofá, na sua cama, na sua mesa,
no seu computador, onde você estiver, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração abençoadora em sua vida. Paizinho querido, nessa tarde, eu oro, Pai, e te peço, Senhor, perdão por cada falha, Senhor, que temos cometido diante da Tua presença, que temos cometido, Senhor, voluntariamente ou involuntariamente. Senhor, aonde quer que esse vídeo chegar, aonde quer, Senhor Deus, que esse vídeo, Pai, bater as portas da casa, do computador, do celular, que essa pessoa que estiver vendo esse vídeo possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo nessa tarde, e que ela venha a ser, Senhor Deus, propriedade exclusiva Tua, que ela venha a entender que somente através de Ti é que possa ter, Senhor Deus, uma verdadeira razão para a felicidade, a cura e para a vida plena, Senhor. Nós queremos crer, Senhor, que essa palavra que foi pregada, ela possa, Senhor, ser como um escudo na vida de todas as famílias contra os ataques constantes do inimigo, Senhor. E que nós venhamos a nos preparar e nos revestir de toda a Tua autoridade nessa terra. Coloca, Senhor, diante de nós a Tua sabedoria. Coloca, Senhor, diante de nós o Teu amor, a Tua misericórdia. Anjos nos guardando, nos protegendo de todos os males, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, que Deus possa te conceder muita saúde e que logo, dentro e muito em breve, nós possamos sair dessa pandemia e podermos glorificar o nome do Senhor Jesus. E como foi dito no jornal, o estado do Amazonas vai ser o primeiro a sair desse período de pandemia. E eu estou aqui e estou vendo isso acontecer. Muitas pessoas se foram, mas a glória de Deus está inundando esse estado. E a glória de Deus vai inundar todo o Brasil e todo o mundo. Porque Deus, sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui na minha casa. Deus, Ele não está de olhos fechados. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. E Ele vai agir. Não tenho a menor dúvida disso. Muitas pessoas sofreram. Mas eu tenho certeza que a justiça de Deus, ela nunca falha. Nunca falha. A promessa de Deus, ela pode demorar, mas ela se cumpre na sua e na minha vida. E ainda que nessa vida, queridos, você possa ter perdido alguém, saiba que entregando a sua vida para Jesus, você voltará a ver pessoas que se foram, porque na glória está o nosso prêmio, a nossa salvação, a nossa vida eterna em Cristo Jesus, na Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a luz do Senhor Jesus resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, e que nunca te falte o óleo da unção de Deus. Bons ventos e mares tranquilos. Fiquem na paz.